Então, vamos continuar aqui agora. Tá, então nós vimos o que são múltiplos, o que são divisores. Vimos ali também como é que a gente descobre esses divisores de uma forma mais fácil. E aí eu vou agora ver o que são números primos e números compostos. Ah, professora, número primo é o filho do meu tio. Não, né? Primo aqui vem de os primeiros, eles são considerados como se fossem aqueles primeiros números, como se ele desse origem a todos os outros. É daí que vem esse nome, primo de primeiros. E aí a gente vai entender depois por quê. Mas primeiro, vamos entender aqui o que são números primos. Que números são esses? Os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Não tem mais ninguém, não consigo dividir de outra forma, não dá certo, vai sobrar um resto. Como esses dois números eles têm que ser diferentes, a gente considera o 1 como se ele não sendo primo também. Porque o 1 eu só consigo dividir por 1, não dá para dividir para mais ninguém. Então, é um único número. Então, no caso do 1, ele não é considerado primo. Então, vamos ver aqui exemplos de números que são primos. Se eu fosse calcular os divisores de 2, eu consigo dividir duas balas para uma pessoa, essa pessoa fica com as duas, ou para duas pessoas, cada uma fica com uma. Não tem como eu dividir para outro número, a não ser que eu parta no meio, mas a gente está partindo do princípio que essas balas são muito duras, eu não consigo partir elas no meio, ok? Então, eu consigo dividir o número 2 apenas pelo número 1 e por ele mesmo, que é o 2. Então, 2 ele é um número primo. Se eu tenho apenas dois divisores, ele é um número primo. Os divisores de 3, mesma coisa. Eu consigo dividir o 3 para 1 ou para 3. 2 não, lembra? 2 não é par, 3 não é par. Se ele não é par, eu não consigo dividir por 2, então ele não é primo. Então, no caso, quer dizer, então ele é primo, né? Isso. Então, o número 3, ele só é divisível por 1, por ele mesmo. Então, ele é um número primo. Agora, e se eu fosse pegar os divisores de 4? 4 eu consigo dividir por 1. Lembra, todo número dá para dividir por 1. Por 2, não é? Olha, o número 4 ele é um número par. Então, eu consigo dividir por 2. Por 3 não dá, mas por 4 dá também. Então, eu tenho 1, 2, 3 divisores. Se eu tenho 3 divisores, ele não é primo. Então, o número primo só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo, ok? Essa é a definição de números primos. E aí, pessoal, antes da gente ver aqui um pouquinho sobre o crivo, falar que os números que não forem primos, como é o caso aqui do 4, ele é um número que eu chamo de composto, ok? Então, o número ele é primo ou ele é composto, ou o número 1 que não é nenhum nem outro, excluído, ok? Então, eu tenho o número 1 e o número primo, números compostos. E como é que eu descubro quais são os números primos? Eu vou ter que ficar testando todos os números primos, fazendo a continha, calculando todos os divisores? Tem um método criado por Eratóstenes. Quem foi Eratóstenes, pessoal? Ele foi um matemático lá da Grécia. Ele fez várias descobertas, tanto na área da geografia, da física, da matemática. Ele escrevia poemas. E aí eu super indico para você que gosta aí de pesquisar sobre história, para dar uma pesquisada sobre a história de Eratóstenes. Você vai ver que ele foi uma pessoa muito importante para o desenvolvimento da matemática. E aí ele criou, entre uma das suas grandes descobertas, ele criou o crivo de Eratóstenes. O que é isso, professora? É como se fosse um mecanismo, uma tabelinha, para ajudar a gente a descobrir quais são os números primos, de uma forma prática, simples, sem eu ter que ficar testando todos os critérios de visibilidade para todos os números. Então vamos lá. Primeira coisa que você faz para construir o seu crivo de Eratóstenes: faz uma tabela. Aqui eu fiz a tabela do 1 até os 60, porque eu quero descobrir os números primos que estão entre 1 e 60, menores que 60. Poderia fazer até 80, até 100, até 40? Aí vai de acordo com aquilo que você quer. Eu quis fazer até os 60 para não ficar muito grande, mas você pode fazer o número que você quiser. Quanto mais números primos você vai descobrir. E aí, qual que é a primeira regra? Primeira coisa que eu vou fazer, riscar o número 1, porque a gente já falou que o número 1 ele não é considerado um número primo. Então, eu vou riscar aqueles que não forem primos e vou circular os que forem primos. Ok? Então, a primeira coisa, pá, risquei o número 1. Depois, a gente acabou de ver ali atrás que o número 2 ele é um número primo, porque só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, eu começo circulando 2. Reparem, pessoal, uma outra coisa que é legal a gente observar, o número 2, ele é o único número par que é primo. Porque todos os outros números que são pares são divisíveis por 2. E se ele não é o próprio 2, então ele tem mais de 2 divisores. Então, ele não é primo. E é isso que eu vou fazer agora. Então, se o número 2 ele é um número primo, eu vou riscar os próximos números que são múltiplos de 2. E aí, vamos lembrar lá atrás o que eu acabei de falar, o que são múltiplos de 2?
são os resultados de 2 vezes qualquer outro número. Então, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então, vamos multiplicando aqui, sempre somando de 2 em 2. É só ir contando de 2 em 2. Então, se eu faço 2 vezes 2, 4. Então, vem aqui, olha, risco o número 4. 4 não vai ser um número primo, porque ele é múltiplo de 2. E se eu faço 4 mais 2? 1, 2, 6. Também não vai ser um número primo. Mais 2, 8. Também não é um número primo. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Contando de 2 em 2, eu estou riscando. 22, 24, 26, 28, 30. Reparem que todos esses números que eu estou riscando são números pares, múltiplos de 2. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Contando de 2 em 2 e você vai riscando. Fácil. Pá, pá, pá. Vai cortando, é igual Fruit Ninja, vai cortando. 52, 54, 56, 58 e 60. Pronto. Cortei todos os números pares do meu crivo, todos os múltiplos de 2, todos os números que terminavam em 0, 2, 4, 6 ou 8, sem ser, é claro, o próprio número 2, que é o único número par que é primo. Agora eu vou olhar para quem é o próximo número depois do 2 ali, aqui na tabela. Quem é que está depois dele? E não foi riscado ainda? O 3. Então eu vou circular o número 3 também, significa que o 3 também é um número primo. E aí eu vou seguir o mesmo raciocínio. Eu vou riscar todos os múltiplos de 3. Todos os números que, claro, que ainda não tiverem sido riscados, que já foi riscado, eu não vou riscar 2 vezes. Todos os múltiplos de 3. Então eu vou contando aqui de 3 em 3. 3. Mais 3. 1, 2, 3. 6. Ah, o 6 já está riscado. Vou riscar de novo? Precisa, já está riscado. E depois do 6, quem é o próximo múltiplo de 3? 6 mais 3? 9, não é? 1, 2, 3, 9. Então, vem cá, risco 9. 9 também não vai ser um número primo, porque eu consigo dividir ele por 3. 9 mais 3, eu conto. 1, 2, 3. 12. Ah, professora, 12 já está riscado. Então, vamos contar mais 1, mais 3. 1, 2, 3, 15. Então, 15 também já posso riscar. Conta 3. 1, 2, 3. Está riscado 18. Mais 3. 1, 2, 3, 21. Risco 21. E assim você vai fazer até o final da tabela. 1, 2, 3, risca. 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 Se não já tiver riscado, né? Claro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, risquei todos os múltiplos de 3 que tinham na minha tabela. Fácil, né, pessoal? É só contar. Tem que ter atenção para não perder nada aqui no meio. E se você riscar um errado, você vai riscar todos os outros errados. Tem que ter muita atenção e cuidado. Mas é fácil, só ir contando de 3 em 3. Agora eu vou olhar lá aqui no meu crivo. Quem é o próximo número que não está riscado? O 4, ó, ele está riscado, então esquece ele, não existe mais. Depois do 3, então eu tenho 5. Significa que o 5 é um número primo também. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, que é o 5. Não tem outro número que eu consigo dividir por ele. Agora eu vou olhar quem são os múltiplos de 5. Lembra que eu falei os múltiplos de 5? Eu vou contando de 5 em 5. 5, 10. Ah, o 10 já está riscado, então depois do 10. 15 também já está riscado, depois do 15. 20. Depois do 20. 25. Depois do 25, é só somando de 5 em 5. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, risquei agora todos os múltiplos de 5, que reparem, são os que terminam em 5 ou os que terminam em 10. Por isso que essa tabela, dessa forma que ela está organizada, de 1 a 10, depois de 11 a 20, 21 a 30, ela é mais fácil, que você consegue ver exatamente onde é que estão os números que terminam em 5, onde estão os números que terminam em 0. Fica até mais fácil. Ok. Depois do 5, qual é o próximo número que não está riscado? 7. Então, circula aqui o número 7. E agora eu vou olhar os múltiplos de 7. Agora, pessoal, tem que ter um pouquinho de atenção, hein? Os múltiplos de 7, eu tenho 7, 14, já está riscado, 21, já está riscado, 28, já está riscado, 35, 42, 49. Então, o próximo número que eu vou riscar vai ser o 49. Depois do 49 vem o 56. Depois, se eu for olhar o próximo múltiplo de 7, já passa de 60. Então, ele não está aqui na tabela. Então, repare que do 7 eu só risquei um número, foi 49. O resto já estava tudo riscado. Próximo número sem estar riscado aqui, quem é? O 11. Então, o 11 também é um número primo. Múltiplos de 11, pessoal, 11, 22,
33, 44, 55. Tá tudo riscado já, então não tem que fazer mais nada com o número 11. Já risquei todos os seus múltiplos. E aqui, pessoal, eu tô falando rápido quais são os seus múltiplos, mas você pode ir contando. De 11 em 11 você vai descobrir qual que é. Ou multiplicando, o que for mais fácil para você. A partir de agora, como todos os múltiplos já foram riscados, significa que todos esses outros que eu ainda não risquei é porque eles também são primos. Não tenho mais que fazer mais conta, nem tenho que riscar nada, tudo que tinha que ser riscado já foi. Então, no 11 eu percebi que todos já tinham sido riscados, acabou. Só circular o resto. Tudo número primo. Então, os números primos que eu tenho entre 1 e 60 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59. Professora, tem que saber os números primos de cor? Claro que não, né, pessoal? Os principais, os iniciais aqui, é bom que você já, com o tempo, você acaba decorando mesmo, que 2 é primo, que 3, 5, 7, 11, 13... Mas depois você pode sempre recorrer a esse crivo para descobrir se o número é primo ou não, descobrir os primeiros números primos. Aqui eu fiz até o 59. Poderia ter feito mais. Aí vai de você. Até que número você quer descobrir os números primos. E é uma forma de descobrir que é fácil. Pode ser que demore um pouquinho? Pode ser, mas que é fácil de fazer. E você não vai errar. Ok, pessoal? Então fica aí a dica para você quando precisar de descobrir os números primos. E quem gosta de história, quem gosta de geografia, fica a dica aí de estar pesquisando também um pouquinho sobre a vida de Eratóstenes. Você vai descobrir quem foi ele que descobriu primeiro qual é mais ou menos aí o tamanho da circunferência da Terra, o contorno da Terra. Eles já sabiam mais ou menos que a Terra era redonda, mas eles não tinham ainda como calcular qual era o tamanho da Terra. Ele foi um dos primeiros que descobriu usando lá a matemática, as leis da física. Então fica aí para você também dar uma pesquisada, quem gosta. Números compostos, eu já falei, são aqueles que não são primos, exceto do número 1. Então, eles têm mais do que 2 divisores. Todo número composto ele pode ser escrito na forma de um produto, ou seja, de uma multiplicação de números primos. E é daí que vem o nome que eu falei. Por que é primo? De primeiro, como se eles dão origem a todos os outros números. Então, se eu quero escrever, por exemplo, o número 4, eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 2. O 2 não é primo? Então, estou multiplicando dois números primos e eu descubro um número composto. O 6, quem é o 6? 2 vezes 3. Multiplico dois números primos e encontro um número composto. O 36, quem é o 36? E isso eu posso descobrir ele, escrever ele como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E aqui, 2 vezes 2, a gente pode escrever como 2 elevado a 2. 2 elevado ao quadrado. Potenciação, por isso que foi importante a gente ver isso lá no início. E 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Estou multiplicando 3 por ele mesmo duas vezes. Então, posso escrever nessa forma fatorada aqui, na forma de potenciação. Ok? Isso, pessoal, é importante lá na frente, quando a gente for começar a fatorar em fatores primos, decompor em fatores primos, quer dizer, nós vamos precisar saber isso, que todo número composto eu consigo dividir fatorando ele em fatores primos, em números primos. Ok? E essa fatoração ela é única, hein, pessoal? Isso é interessante também você saber. Então, vamos decompor um número aqui em fatores primos. O que é isso? Vamos pegar aqui um exemplo do número 120. De cara, eu já olho para ele e falo, ele não é um número primo. Posso olhar que, olha, ele termina em 0, então ele é par, é divisível por 2. Termina em 0, ele é divisível por 5, por 10. Já tenho vários divisores aqui na minha cabeça, então já sei que ele não é primo. Como que eu faço para poder fatorar ele, então? Decompor, se ele não é primo, ele é um número composto. Como que eu faço para decompor ele, então, em números primos? Em uma multiplicação de números primos? Aqui, pessoal, a regra é a seguinte. A gente coloca o número 120 aqui e faz esse traço vertical do lado. É uma forma de, como se fosse aqui um mecanismo, um algoritmo para que a gente consiga fazer essa decomposição. E eu vou começar pensando qual é o primeiro número primo que eu consigo dividir por 120. Primeiro número primo que é divisor de 120. Aqui, ó, os números primos não são 2, 3, 5, 7, por isso aquele crivo é importante para a gente saber pelo menos os primeiros primos. Então, 2. Eu tenho como dividir 120 por 2? Tenho, não é? Ele é um número par, faço a divisão, o resultado vai dar 60. Eu coloco o resultado embaixo do número. 60. Dá para dividir por qual número primo? O menor deles. O 2 de novo, dá para dividir ainda por 2. 60 dividido por 2, 30. 30 dá para dividir por 2 ainda? Dá também, número par. Divido por 2, 15. E 15 dá para dividir por 2?
Não, não é, pessoal. Ele não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele termina em 5. Ele não é um número par. Então, não dá para dividir por 2. Então, eu vou olhar quem é o próximo número primo depois do 2? 3. Dá para dividir 15 por 3? Vamos lembrar lá na tabuada do 3, tem algum resultado que termina em 15? Tem, não é? 3 vezes 5, 15. Então, eu consigo dividir 15 por 3, que não vai ter resto. Faço a divisão, resultado, 5. E o 5, eu vou conseguir dividir ele por qual número? Dá para dividir por 2? Por 3? Também não. E por 5? Sim, até porque o 5 é um número primo, não é? Então, só divide por ele mesmo. Então, se aqui deu primo, já sei que é ele mesmo, 5. 5 dividido por 5, 1. Cheguei no 1, significa que a minha conta acabou. Então, isso que é fatorar. Vou dividindo por números primos até chegar no número 1. Então, 120 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos conferir? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, volta para o mesmo número. E escrevendo isso, então, na forma que mais concisa, usando as potências, 2 vezes 2 vezes 2 é o quê? 2 elevado a 3. Tem 1, 2, 3 números 2. Então, 2 elevado a 3. Um número 3 só, vezes 3. Um número 5 só, vezes 5. Então, essa é a forma fatorada do número 120. Isso que é decompor. Então, eu vou dividindo por números primos. Sempre tem que ser primo do lado de cá, pessoal. Eu não posso dividir, por exemplo, por 4. Não poderia dividir aqui por 5, por 10 de uma vez. Que 10 não é primo, 4 não é primo. Então, desse lado direito dessa barra, sempre tem que estar apenas números primos. E uma regra para a gente poder organizar melhor a conta é começar sempre do menor primo possível que eu consigo dividir. Depois eu vou aumentando. Assim eu não me perco, ok?